Cruzeirão ganhou, Cruzeiro ganhou, Cruzeiro avançou na Copa do Brasil. O Cruzeiro no Mineirão, com recorde de público e a segunda maior renda da história do Clássico, venceu o Galo. Cruzeiro fez 2-0 no Atlético, repetindo o placar do jogo da ida e avançou para a semifinal da Copa do Brasil. Foram 61.584 torcedores, o maior público do novo Mineirão e a segunda maior renda da história do Clássico entre Atlético e Cruzeiro, chegando a quase 7 milhões de reais. O primeiro gol do Cruzeiro saiu logo aos 4 minutos com ele, KJ, Caio Jorge, que já vai estar ao vivo aqui no Rádio Esportes, hein? Se prepare, avisa aí nos grupos, o KJ tá na Itatiaia, ele agora é o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil. O segundo foi dele de novo, dessa vez aos 2 minutos do segundo tempo. O Caio Jorge chegou a 20 gols em 2025 pelo Cruzeiro, 5 deles só na Copa do Brasil e 3 foram em cima do Atlético. A melhor chance do Galo no jogo foi com o Hulk aos 24 do segundo tempo, quando ele acertou o travessão do goleiro Cássio. No final do jogo ainda, aquele tumulto, né? E fechou o tempo. Guilherme Arana recebeu uma entrada do Matheus Henrique e foi pra cima, deu um empurrão no volante do Cruzeiro. Juiz entendeu como agressão e expulsou Guilherme Arana já na reta final da partida. Com isso, Cruzeiro avança com o placar agregado de 4-0 no Clássico. Cruzeiro pega o Corinthians na próxima fase da competição. Lembrando que ainda vai ser realizado o sorteio para definir mandos de campo dessa fase semifinal da Copa do Brasil. Outra lembrança importante, os jogos desta fase semifinal, os jogos de Cruzeiro e Corinthians serão realizados apenas em dezembro, após o fim do Campeonato Brasileiro. Agora aumente o volume do seu rádio. Torcida do Cruzeiro é só alegria. Vamos reviver a emoção dos gols do jogo aqui no Rádio Esportes. Você confere com o Caixa Mar Henrique o primeiro gol, o segundo na voz do poeta azul Piquitito, porque a Itatiaia não perde clássico. Mário Henrique. É falta para a equipe do Cruzeiro bater lá na ponta direita. O Milan tá tomando posição pro seu chuveirinho. Tomando posição também Matheus Pereira. Caio Jorge vem para dentro da grande área. 0-0 no jogão. Movimentação em 5 minutos. Primeiro tempo. Atenção. Autorizada a cobrança. Vai levantar. Matheus Pereira passou da bola. Deixou para trás. Lucas Silva levantou na grande área. Desvia. Ela vai entrando. Everson pegou. Largou. Caixa. Caio Jorge na grande área, quando a bola ficou rebatida, o Everson ia saindo. Caio Jorge, o artilheiro da 19, entrou e meteu pro fundo do barbante. O Cruzeiro sai na frente com 4 minutos de jogo. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. Caio Jorge da 19. A bola melou depois da cabeçada do zagueirão no tumulto e ele faz o primeiro. Piquitito! Matheus Pereira escanteou na esquerda, jogou na grande área, chance na cabeçada, rebote, sobra, o William bateu, desvio, gol! Tira, o Willian domina, ele parte forte no meio do caminho. KJ, o artilheiro, pé canhoto na bola, ela vai pro fundo do gol e ele sai para o abraço. Aumenta a vantagem o Cruzeiro aqui no Mineirão. Noite de KJ, o artilheiro, cheiro de gol, ele pede a gol.
Toda vez que o amor disser, vem comigo, meu Cruzeiro, vou, sem medo de me arrepender. Eu te amo, Cruzeiro. O segundo no Caio Jorge. O segundo no Cruzeiro. Cajota aos 2 minutos da etapa final. Ele é rede, é rede, é rede, é rede. Emoção azul estrelada pela segunda vez no Mineirão. Ô, Cajota, assim vai. Vai que eu tô te vendo. Vai na fé, a paixão é fé, andar com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar. Lindo, Mineirão. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. Detalhe, Ponce. A jogada deu Cruzeiro, olha aí pra você. Cruzeirão avançou na Copa do Brasil e aqui no Rádio Esportes, Piquitito, Oswaldo Reis falando desta classificação com sobras, né? Cruzeiro sobrou, Cruzeiro avassalador no clássico contra o Atlético. Fala aí, Piquitito. Grande vitória insofismável, incontestável. 4-0 nos 2 jogos, fora o baile. Que o Cruzeiro varreu, o Cruzeiro sobrou. O Cruzeiro passou como quis pelo Clube Atlético Mineiro. E vai muito forte agora, muito forte mesmo, para a fase semifinal. Com detalhe, estamos no dia 11 de setembro. As semifinais vão acontecer dia 10 e 14 de dezembro. Então dá para recuperar jogador, dá para o Sinisterra melhorar, outros melhorarem, e aí o Jardim vai encorpando mais o time. O torcedor sai com uma alegria incontida. 61 mil pessoas, recorde de público, mais de 61.500 pessoas. Público maravilhoso, exibição de gala do Cruzeiro em cima do Atlético. 4-0. 1, 2, 3, 4 e o Cruzeiro sobrou nessa fase quartas de final. E muito pela atuação do Caio Jorge. Alô, torcida do Cruzeiro, hein? Já o Cajota, ao vivo na Itatiaia. Caio Jorge participando conosco ao vivo, o grande herói do Cruzeiro na classificação na Copa do Brasil. Tá fazendo uma temporada espetacular. Faça o K imediatamente. Mário Henrique, o caixa Mário Henrique ficou na bronca com as escolhas do técnico Sampaoli pro jogo de ontem. Entrou com 3 zagueiros, colocou o Fausto Vera de titular, não apareceu um tempão. O Gabriel Menino, muito mal pelo meio-campo, e o caixa desabafa aqui no Rádio Esportes. Foi uma tragédia a escalação do senhor Jorge Sampaoli para esse clássico. Uma tragédia, porque quando ele vem com Fausto Vera de titular, quando ele abre mão do Francis e o Cuca tirou o Franco, eu fiquei pé da vida. E falei também, quando ele põe o Coelho aqui de lateral, matando o lateral direito. Teve uma hora que a bola saiu aqui na lateral, o Scarpa e o Coelho não sabiam o que fazia. E a correria que ficava só lançamento lá na esquerda pro Arana, eu vi também que o Arana não aguentava muito tempo aquele pique. Aí ele me escala também Igor Gomes, Gabriel Menino, que até agora não sabe o que aconteceu no jogo. Então esse é o Sampaoli. Agora ele tá no Atlético, o contrato é longo. Eu não tô torcendo contra o Sampaoli, muito pelo contrário. Eu quero que ele dê certo. Agora, a escalação deles foi uma tragédia. Vamos continuar com a repercussão, ouvindo agora os jogadores do Cruzeiro e do Galo, começando pelo Fabrício Bruno. Ao final da partida eu conversei com ele, o zagueirão que fez aquele golaço no jogo da ida, tava emocionado, né? A semana dele foi demais, teve seleção brasileira. Antes, o gol no clássico lá na Arena MRV, a classificação em cima do rival, ele voltou e jogou os 90 minutos sem sentir cansaço, hein, Fabrício? Pra mim é o maior desafio até hoje, né? Jogar 2 jogos em 48 horas. Talvez lá na frente eu vou ter a dimensão de tudo isso. Eu, graças a Deus, hoje com 29 anos sou um cara que reconheço o meu corpo. Sei até que ponto eu consigo me entregar ao máximo
Então, desde quando terminou o jogo na Bolívia, eu iniciei um processo de recuperação intenso, porque geralmente eu não sinto nada pós-jogo, igual no caso amanhã, mas 48 horas eu fico bastante cansado e fadigado. Mas hoje era um pouco diferente, porque 48 horas depois eu tinha que estar jogando um clássico valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Então, enaltecer o nosso departamento médico, a nossa fisioterapia, nossos preparadores físicos, também o Jardim, que mesmo ontem fui a campo, mesmo depois de toda essa logística que eu passei a noite inteira sem dormir, eu cheguei em casa, fui um pouco em casa ver meus filhos, que é meu combustível diário, para estar nessa caminhada. E depois iniciei um próprio processo de recuperação para estar pronto e apto hoje 100% para entregar o melhor resultado para esse clube. Fabrício, você é da casa, né? Você sabe o que representa para o torcedor o clássico. Você tem a noção exata de dentro do campo e talvez muito mais fora dela também por ter vivenciado tudo isso. Tem noção dessa classificação, da grandeza que foi, tomando quase nada de aperto, de sufoco? O início do ano foi muito ruim pra gente, a nível de resultado, a nível de desempenho, muita coisa errada. Mas acima de tudo a gente tem que consertar a rota, cara. Não dá pra ficar buscando desculpa. Pelo investimento que é feito, por tudo que é feito no dia a dia do nosso presidente, que não mede esforço para entregar nós nada na hora que a gente pede. Então acho que nesse momento é uma virada de chave pra gente se entregar resultado, porque o mínimo que a gente poderia fazer é honrar ele por tudo que ele honra com a gente e não deixa faltar nada, nem um minuto, nem um segundo. O Hulk, do lado do Atlético, lamentou a eliminação pro maior rival. É lamentável, né, ser desclassificado pro nosso maior rival, pela importância que tem a Copa do Brasil. Mas futebol é isso, são duas equipes, uma vai sair classificado, são eles, né? Agora é levantar a cabeça e continuar trabalhando, temos até dezembro para fazer um ótimo trabalho. Deu tempo de alguma mudança com o Sampaoli, depois, né, da saída do Cuca, que poderia influenciar no resultado. Como você avalia o Atlético em campo, né, na sua mudança de esquema? Tivemos alguns dias de trabalho ali, né? O que eu posso falar no final, o resultado ele vai sempre refletir, né, em tudo. Então ele apaga todo o trabalho, mesmo que você tenha feito um trabalho bem feito, a derrota ela acaba sendo muito pesada. Mas assim, pelos números, acho que tivemos muita posse de bola, né, mais de 500 passes, se não me engano, contra 100 e pouco do adversário. Então isso mostra o controle do jogo nosso. E primeiro jogo com o treinador, com o Sampaoli, né? Um cara que entende muito de bola, é um cara que cobra muito da gente, é um cara que cobra para que a gente tenha bola, para que a gente valorize a bola, a posse de bola e jogue com muita intensidade. Então tenho certeza que a gente vai implantar isso e quando a gente tiver tudo bem alinhado, implantando certinho, eu acho que a gente tem grande chance para poder fazer muitos jogos bons e ganhar muitos jogos consecutivos. Aí estão as palavras do Hulk, né? Nunca se furta a falar mesmo na dificuldade o super-herói atleticano, que aliás mandou uma bela bola no travessão ontem, não foi o suficiente para fazer pelo menos um golzinho. O Galo fez um gol no Cruzeiro nesse mata-mata. O Lucas Silva, como jogou bola o Lucas Silva, fala do bom momento do Cruzeiro e dele também, capitão do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes. Bom, momento maravilhoso nosso, cada vez mais que a gente dá um passo para subir no rumo aos nossos objetivos, a gente aumenta a nossa humildade, a nossa pegada, a gente entende que a gente tem que trabalhar ainda mais e digo disso uma vitória marcante, a gente está muito feliz, muito contente, venceu o maior de Minas, quem tem a camisa mais pesada e tem que respeitar o rei da Copa. Lucas, você é da casa, né? E foi foram duas vitórias muito contundentes, né? No seu entendimento, que foi preponderante para dois jogos tão fortes do Cruzeiro e não foi ameaçado praticamente em nenhum momento nos dois confrontos. Acho que a nossa sequência, a nossa preparação e o nosso trabalho. Assim que a gente entendeu e quando a gente vai jogar na casa do nosso rival, a gente joga dando a vida, honrando ao máximo essa camisa. Foi assim que nós conseguimos todas as vitórias lá e esse bom resultado no primeiro jogo nas quartas finais da Copa do Brasil e em casa, algo que eu ressaltei já na entrevista depois do jogo, no vestiário, pós o jogo, que a gente tem a obrigação de vencer o Clássico, mesmo com um valor agregado positivo e dentro da nossa casa, a gente tem que vencer Clássico dentro da nossa torcida e honrar essa camisa que fez jus, é pesada, somos o rei da Copa do Brasil e passou o melhor. O atacante do Atlético, Rony, falou sobre as mexidas do técnico Sampaoli na escalação. Para ele, não tiveram influência no resultado as mexidas do novo comandante do Galo, Rony. Não, eu acredito que não, né? O professor veio com uma logística de jogo e a gente, lógico, tem que fazer.
E é lógico que não é de uma hora para outra que as coisas vão começar, né, a dar certo, tem que ter o trabalho, né? Tivemos uma semana muito boa de trabalho aí, mas não conseguimos, né, implantar o nosso esquema de jogo. Mas eu acredito que agora é página virada, as coisas vão começar, né, tem que começar a acontecer e a gente tem que fazer com que a gente, durante a semana, a gente trabalhe para que a gente possa fazer dentro do jogo. E temos que dar uma resposta já no final de semana. Eu acredito que todos os atletas estão cientes disso. E é virar a página, remoer agora que essa derrota, que é muito doída, perder para o nosso adversário, para o nosso rival. Mas é saber lidar com esse tipo de situação e seguir com a cabeça erguida, trabalhando. Amanhã já temos trabalho para que nós possamos melhorar, para no final de semana a gente dar a volta por cima. E os treinadores, começando pelo mister Leonardo Jardim, falando desta classificação histórica para cima do Atlético. Em relação ao resultado, cumprimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificar a equipa, acho que de forma justa pelo que aconteceu nos 2 jogos. Mas hoje este jogo ultrapassa um pouco a parte desportiva. Porquê? Porque um clássico é um clássico. Eu cheguei aqui a 9 de fevereiro. Cheguei no dia do clássico. E lembram-se que na primeira vez que eu falei, eu fiquei triste de ver os nossos adeptos sair com uma derrota. E eu estava, durante este tempo todo, queria dar como presente aos nossos adeptos uma vitória contra o rival. Não aconteceu no campeonato. Apesar de um excelente jogo que fizemos, e aconteceu hoje. E eu estou muito feliz por conseguir dar esta vitória a todos os cruzeirenses, claro, com a ajuda de todo o grupo, mas estamos muito felizes por isso. Teve a estreia de Jorge Sampaoli no comando do Galo e ele analisa o desempenho do seu time no clássico de ontem. A jogar con muchos jugadores por dentro para liberar los costados. Jugamos con Igor y Scarpa una altura más y Hulk. Y bueno, teníamos la alternativa de laterales altos o extremos altos como Arana y Cuello por el otro lado. Bueno, la ausencia también de Alan Franco, que habitualmente juega, no era posibilidad porque llegó sobre la hora del partido. Entonces teníamos que definir un acompañante de Alexander. Bueno, lamentable, pero yo creo que lo más trascendente de lo que pasó en el juego es que entramos en una histeria que no permitió jugar. O sea, se jugó muy poco, se peleó demasiado y en eso el rival es mejor. O Atlético precisava hoje de 2 gols de diferença, né, para pelo menos levar aos pênaltis. E a gente não viu o Atlético tendo tantas chances de gol assim, chances claras, né, durante a partida. Faltou tempo ainda para entendimento do seu trabalho. O que você considera essa situação? Porque o torcedor esperava, né, um Atlético mais agressivo, tentando mais, e o Cruzeiro teve o jogo controlado, grande parte dele. Primeiro gol de pelota detenida nos complicó, nos bajó mucho y a partir de ahí, bueno, el equipo tuvo una posesión muy alta que no fue extremadamente relacionada a situaciones de gol. El rival jugó con el resultado y con nuestra desesperación. En realidad, como digo, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de jugar más tiempo el partido en vez de disputarlo, a lo mejor hubiéramos tenido más chances. Põe no ar os melhores momentos. E já vamos bater, hein? Vamos bater 600 mil inscritos no Caçulinha da Itatiaia no YouTube, o nosso Itatiaia Esporte. Tá aí, ó. Deu nem tempo, né? Primeiro melhor momento é gol. Gol do Caio Jorge. O jogo começou e o KJ já deixou o primeiro dele. João Vitor Xavier, enquanto estamos exibindo os melhores momentos do jogo, sua análise. Um abraço pra você. Boa tarde, João. Cruzeiro impiedoso, Cruzeiro classificado, João Vitor. Boa tarde, meu amigo Thiago Reis, ouvintes do Rádio Esportes. A classificação do Cruzeiro foi inquestionável, Thiago. O Cruzeiro jogou muito melhor do que o Atlético. Não jogou melhor, não. Jogou muito melhor do que o Atlético nos 2 jogos. O Cruzeiro foi um time muito mais pronto, muito mais assertivo. Teve o domínio das ações
nas duas partidas, e o placar na soma dos dois jogos de 4-0 demonstra a superioridade do Cruzeiro na disputa da semifinal da Copa do Brasil, que não é uma superioridade do Cruzeiro apenas nesse momento, ou nesse confronto, ou nesses jogos. É a superioridade do Cruzeiro em relação ao Atlético na temporada. Apesar do Atlético ter vencido o Campeonato Mineiro, o ano do Cruzeiro é muito melhor do que o do Atlético. O Cruzeiro tem um técnico de ponta, um dos melhores técnicos do futebol brasileiro no momento. O Cruzeiro montou um elenco muito forte para a temporada. As peças que o Cruzeiro apostou deram muito certo. Caio Jorge faz um ano brilhante, Matheus Pereira faz um grande ano. A volta do Matheus Henrique fortaleceu muito o meio-campo do Cruzeiro. O Cruzeiro está com um time muito arrumado. E o Atlético não está nem com um time arrumado, nem com uma gestão técnica ajustada. Tanto é que acabou de mandar o seu treinador embora, mandou o Cuca embora e apostou na volta do Sampaoli, que não tem culpa nenhuma do que aconteceu ontem. Tem muita gente questionando a escalação do Sampaoli, o que ele optou do time, mas é muito cedo para se colocar responsabilidade nele. O Sampaoli vai precisar trabalhar muito, arrumar muito a casa, e é muito importante que o Atlético tenha paciência com ele. Não adianta ter contratado o Sampaoli e achar que ele vai fazer milagre e arrumar o time da noite pro dia. Boa, João Vitor Xavier, na tela pra você do YouTube, o segundo gol do Caio Jorge. Tá aí pra você os melhores momentos na análise do João Vitor Xavier. Agora, importante dar sequência, eu quero a sua opinião, hein? Manda aí no YouTube, Tatiá Esportes, Tatiá Oficial, o que você achou do confronto? Nath Fiuza, Cruzeiro passou com sobras, e eu tenho a impressão que não fez nem tanta força assim pra ganhar do Atlético. Talvez no primeiro tempo na Arena MRV, porque depois o Cruzeiro parecia confortável no seu modo de jogo, e no Mineirão, né, com o Caio Jorge logo abrindo o placar, a coisa se tranquilizou ainda mais. Bom dia, Nath. Oi, Thiago, um abraço, viu, pra você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, também ao Edu. Pois é, eu acho que o primeiro tempo lá na Arena MRV foi de um maior equilíbrio, também em função do Cruzeiro tá entendendo ali o seu adversário, também jogando fora de casa, esperou um pouco, né, pra tirar ali o ímpeto do Atlético e depois impôs o seu jogo. O Cruzeiro sabe jogar muito bem sem a bola na transição, construiu um placar muito favorável e aí jogando dentro de casa, empurrado por mais de 60 mil pessoas, também impôs a sua força. O gol feito muito cedo também abre os caminhos para o Cruzeiro, que ontem, inclusive, teve oportunidades para fazer até mais do que 2 gols. Mas o placar agregado de 4-0 é um placar inquestionável de um time que foi muito melhor do que o seu adversário. E aí avança, né, para a sequência da Copa do Brasil, aquele que é um time de fato, né, um conjunto mais organizado, de um trabalho consolidado. Se de um lado a gente tinha a consistência, a regularidade, que era o lado do Cruzeiro, do outro lado a gente tinha de alguma forma uma expectativa, uma esperança pelo frescor, pela novidade do Jorge Sampaoli, mas isso não foi o suficiente. E do lado do Atlético, além da desorganização coletiva e ainda do entendimento, né, muito inicial do trabalho do Sampaoli, de um tempo muito curto, individualmente tem muita gente devendo. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, impôs a sua força, era melhor e está classificado. Oi, do Panzi, a primeira partida do Sampaoli eu já percebo um semi-racha na torcida. Tem aqueles que já estão pé da vida com o Sampaoli, caso, por exemplo, ainda há pouco do Caixa Mário Henrique, que achou já muito ruim a primeira escalação, usou a expressão tragédia. Tem os... Estão ali com o João Vitor Xavier, calma, foi só o primeiro jogo, é hora de ter paciência. O torcedor atleticano, obviamente, de maneira geral, tá muito chateado porque foi dum-dum, que a gente usa na expressão do amador aí, né? Dum-dum, um dum na Arena MRV e outro no Mineirão. Edu Panzi, boa tarde. Tudo bem, Thiago? Um abraço a todos. Cara, é início de trabalho, né? Ontem a gente falava na jornada, o Leonardo Jardim, quando chegou, ele teve que corrigir a rota. E o Cruzeiro do Jardim sofreu no início, foi eliminado pelo América, perdeu do Palestino 2 vezes, perdeu para o Muxuque Runa, teve problemas até o Leonardo Jardim achar uma formação e o Cruzeiro decolar e hoje ser uma equipe inquestionável, está sem dúvida nenhuma entre as 3 melhores equipes, o jogo coletivo do Brasil. E isso está aprovado no Brasileirão e agora também na Copa do Brasil. O Sampaoli teve um jogo. E nesse primeiro jogo do Sampaoli ele entrou perdendo de 2-0 contra uma das 3 melhores equipes do Brasil.
Então, para mim, não faz o menor sentido ter qualquer tipo de crítica ou questionamento ao trabalho do treinador argentino neste momento. Ali na frente, quando ele já tiver mais tempo, aí tudo bem. Se tiver mal, vem as críticas. Se tiver bem, vem os elogios. Fato é que ontem, no Mineirão, a gente viu, se fosse o colégio, uma turma mais avançada contra uma turma que estava iniciando. O Atlético está no início de trabalho, numa mudança brusca de rota contra um Cruzeiro que está em voo de Cruzeiro. Vamos dizer assim, o time do Cruzeiro está muito bem, coletivamente funciona perfeitamente e ontem poderia ter feito mais. Já entrou com 2-0, ampliou vantagem para 3 logo de início e nitidamente tirou o pé do acelerador, deu a bola para o Atlético, que já mostrou uma diferença tática, mas que ainda não tem evolução, gente. É uma semana de trabalho de uma quebra brusca de ideia, de identidade. Demanda tempo. E eu tenho certeza que a escalação de ontem do Atlético não é a que o Sampaoli talvez tenha como ideal. Ele optou por aqueles atletas que tiveram, num início, melhor entendimento tático. E ali na frente pode acontecer a mudança. Como, por exemplo, você não tenha dúvida, o Alan Franco vai ser titular. Mas foi um cara que chegou de viagem ontem à noite, depois de jogar 90 minutos, e não fez um treino com esse time. Com essa nova ideia de jogo. Então tem que ter paciência o torcedor. Dói uma derrota no Clássico, dói em 2 derrotas no Clássico, dói uma eliminação de 4-0 no agregado, dói ver o rival muito bem como está o Cruzeiro, mas faz parte do processo. E do outro lado, cara, o trabalho que o Leonardo Jardim faz é impressionante. Coletivamente é um time que funciona muito bem e individualmente a turma tá voando. O que tá jogando o Caio Jorge é sacanagem. Ô, João Vitor Xavier, eu quero a sua opinião sobre o Cruzeiro ter avançado e observando, já vamos ter informações das outras semifinais. Cruzeiro pega o Corinthians, que passou com uma certa ajuda do apito ali pelo Atlético Paranaense. O Vasco passou apertadaço nos pênaltis contra o Botafogo. O Fluminense eliminou o Bahia. Cruzeiro é o mais forte nessa semifinal de Copa do Brasil, João? Thiago, eu acho que sim, o Cruzeiro é o favorito na Copa do Brasil. O time do Cruzeiro é melhor do que os outros 3 semifinalistas. Claro que são outras 3 equipes de ponta, né? Os 2 cariocas e o Corinthians, que é o adversário inicial do Cruzeiro. Eu acho muito ruim esse prazo que vai ficar parado, esse tempo, essa distância até as semifinais e depois até a final. Isso é muito prejudicial para um time que está muito bem, que é o time do Cruzeiro. O Cruzeiro praticamente vai se desconectar da competição, mas todo mundo também vai. O problema é que o Cruzeiro terá, os outros 3 semifinalistas também terão. Mas é inegável que o Cruzeiro dos 4 é o que joga o melhor futebol. É inegável que o Cruzeiro dos 4 tem o melhor treinador, tem o melhor elenco e tem o clube mais ajustado, o time mais arrumado. Mas como tem essa pausa muito grande, isso acaba sendo mais prejudicial para quem está melhor. E quem está melhor de todos é o time do Cruzeiro. Mas queria destacar mais uma coisa sobre esse Cruzeiro, Thiago. Não é que o Cruzeiro é o melhor time dos 4 da Copa do Brasil. O Cruzeiro é hoje um dos melhores times do Brasil. O Cruzeiro é melhor, inclusive, que o Palmeiras, que é um time muito badalado, de um investimento muito alto e de um elenco milionário. O único time à altura do Cruzeiro hoje no futebol brasileiro é o Flamengo, que tem um investimento e um orçamento fora do comum e do razoável para o futebol do Brasil. Mas para mim hoje, junto com o Flamengo, o Cruzeiro é o melhor time do Brasil. E, respondendo diretamente ao que você colocou, na Copa do Brasil, sim, para mim o Cruzeiro é o grande favorito ao título, Thiago.